vamos pro próximo tópico, que é a vida delas pós Full House. Depois que Full House acabou em 1995, as meninas ficaram um tempinho fora de cena, mas assim, logo depois voltaram, né, porque tinham muitas propostas pra elas, então elas voltaram. Elas fizeram projetos como Two of a Kind, que no Brasil ficou como Dose Dupla, So Little Time, no Brasil ficou Gêmeos em Apuros, e Mary-Kate and Ashley in Action, que no Brasil ficou Mary-Kate e Ashley em Ação. E eventualmente elas foram pro cinema. Os filmes mais conhecidos que elas fizeram foi The Little Recalls, que no Brasil ficou como Subúrbia, com o Donald Trump. Sim, elas fizeram um filme que o Donald Trump participou. Cara, eu ia me arrepender tanto. Eu ia chorar. Eu ia ficar 10 horas no meu quarto chorando por ter participado de um filme com o Donald Trump. Ter sujado a minha imagem desse jeito. Elas fizeram Charlie's Angels Full Throttle, que no Brasil ficou As Panteras Detonando, e It Takes Two, que no Brasil ficou As Namoradas do Papai. E como eu disse, elas até foram cantoras. Elas fizeram um disco de Natal, elas fizeram tudo que botava o nome dessas meninas virava tipo assim, fenômeno, boom, dinheiro, dava muito dinheiro. Então elas fizeram tudo que vocês possam imaginar. Tudo. Assim, não tudo, pelo amor de Deus, não. Tudo não, pelo amor de Deus. Tem algumas coisas que elas não fizeram. Mas, assim, tudo que do entretenimento que elas tiveram que fazer, elas fizeram. Música, atuação, vender produtos, tudo. E assim, né, como toda estrela mirim, elas não tinham tempo pra nada. Tanto que numa entrevista elas falaram assim, isso quando elas tinham 13 anos, elas falaram isso. Uma tarde no escritório de Thorne, o advogado se senta perto delas, na beira de um sofá e apresenta vários itens para sua aprovação. As meninas estão cansadas, Mary-Kate está com dor de cabeça e garganta inflamada. Ashley está ansiosa para ir para casa e escrever uma redação escolar que deve ser entregue no dia seguinte. Elas reclamam, sem sucesso, de que Thorne agendou muitas entrevistas para a TV online durante uma viagem promocional a Nova York. 12 demais, Robert, diz Ashley. Ok, ele brinca. Vamos passar algumas semanas e voar para todas essas cidades para fazer as entrevistas. Assim, são 2h30, 3 horas e você está fora. Está fazendo compras no Soho. E a Mary-Kate também disse em uma entrevista em 2010 para Marie Claire: eu vejo fotos minhas antigas e não me sinto conectada a elas de forma alguma. Eu nunca desejaria minha educação para ninguém. Não voltaria atrás por nada no mundo. Embora ela pense que ela e sua irmã gêmea Ashley foram tratadas como macaquinhas performers. Mas assim, você vendo as entrevistas delas e vendo o que elas falavam, mesmo elas não tendo tempo pra nada e sendo obrigadas a fazer algumas coisas que elas não queriam, elas gostavam do que elas faziam, elas gostavam de trabalhar com aquilo, elas se sentiam orgulhosas com o que elas faziam. Isso é muito legal de ver, assim, porque eu acho que meio que elas viam aquilo ali com carinho, tanto que elas continuam trabalhando na área, né, meio que da indústria, assim, só que de uma forma diferente. Então, tipo, é muito legal, assim, que eu acho que elas tentaram levar isso de uma forma positiva, né, eu acho. E agora, vamos pro próximo tópico, que é a vida pessoal delas na frente das câmeras. Hollywood's little girls are all grown up, and everyone, everywhere is dying to get near them. Então a gente vai voltar um pouquinho aí no tempo para 1996, quando os pais delas se separaram. Segundo a imprensa, eles teriam se separado porque a mãe delas queria que elas continuassem trabalhando com isso e o pai delas não. Mas, para tentar tranquilizar todo mundo, o pai delas deu uma entrevista para Entertainment Weekly, dizendo que estava tudo bem e que foi uma transição muito suave e que as meninas estavam bem. E que todos concordavam com isso. Todo mundo que via elas falava que elas estavam bem.
Mas assim, eu acho que isso deu um trauma ali nelas, porque eu acho que você fazendo muita coisa, assim, como elas faziam na época, você não tinha muito tempo pra sofrer, sabe? Eu acho que você tem que ter um momento de luto, porque, cara, seus pais se separaram, você vai ter uma vida completamente diferente, uma convivência completamente diferente. Então você tem que ter um tempo pra você. E elas não tinham isso, então, tipo, dá pra ver que isso deixou uma marca ali nelas. Agora vamos pra 2004, que eu acho que foi o ano mais complicado da vida delas. Acho que principalmente da Mary-Kate, assim. A Mary-Kate sofreu muito nesse ano. Nesse ano, elas tinham 17 anos e a Mary-Kate estava sendo acusada de ter algum transtorno alimentar e ter abuso de substâncias pela mídia, porque ela estava muito magra e estava todo mundo acusando ela sobre isso. Cara, isso me irrita muito, porque, tipo assim, eles não estão preocupados, a mídia não tá preocupado com elas. Até porque nessa época todo mundo era assim. É bizarro, é muito bizarro você ver o quão magra todo mundo era naquela época. Todas as estrelas, acho que todo mundo do mainstream, e até quem não era do mainstream, da mídia, assim, desse mundo, era muito magro. Você via a Amy Winehouse, você via a Britney Spears, você via a Lindsay Lohan, você via a Hilary Duff. Todo mundo era um palito. E tipo assim, eles começavam a surgir com essas coisas, não é porque, ai meu Deus, elas estão muito magras e diferentes de todo mundo, então a gente vai mostrar isso para mostrar para as pessoas, para ver se alguém ajuda elas, porque a gente tá realmente preocupado. Não, eles não estavam nem aí se isso era verdade, se isso não era. Eles queriam criar polêmica para ter alguma coisa para vender, porque qualquer coisa com o nome delas naquela época vendia muito. Então assim, eles não estavam nem aí para a saúde delas. Eles queriam mesmo vender revistas. E assim, eles não estavam nem aí com quem eles iam queimar com isso, né? E a saúde de quem eles iam arruinar, né? A gente pode ver com a Britney, o que fizeram com a Britney, com a Lindsay Lohan, com várias outras. Então, assim, é bem triste. Mas, assim, eles conseguiram o que eles queriam, criaram uma polêmica e a família delas ficou preocupada com isso. Só que, assim, eles não queriam que elas perdessem nenhum trabalho. Então, eles pegaram um gap ali, um tempinho que elas tinham de folga entre o final do ensino médio, que elas tinham acabado de se formar no ensino médio, no colégio, e o início da faculdade, sabe? Aquele tempinho ali entre você sair do colégio e entrar na faculdade. Então, e eles mandaram ela para uma reabilitação em Utah, chamada Cirque Lodge, que é um lugar para ajudar pessoas com problemas de distúrbio alimentar e drogas e abuso de substâncias e tal. E assim, ela ficou lá por apenas 30 dias. Você acha que 30 dias ia ajudar alguém? Não, não ajudou. E não ajudou ela, obviamente. E aí ela continuou com isso. E, mano, a família dela lidou com isso da pior maneira possível. Assim, eu entendo que deve ser um momento muito complicado pra família, que você fica desesperada. Tipo, mano, o que eu vou fazer? Só que assim, eu sinto que eles se preocupavam mais com o dinheiro do que com a menina. Então, o que o pai dela fez? O pai dela tirou o carro dela e falou que ela só ia ter o carro de volta se ela engordasse. E eles ainda contrataram uma pessoa para ficar vigiando ela comer e ficar contando as calorias que ela comia. Vocês estão vendo quão problemático é isso, mano? Cara, é foda. Desculpa o palavrão, mas é muito difícil. Porque, assim, eu sei como é difícil a família lidando com um problema que eles não conhecem, sabe? Mas assim, cara, o que parecia ali é que eles não estavam querendo perder o dinheiro e também não queriam ficar com a imagem suja. Então eles estavam tentando fazer qualquer coisa aí pra ver se ajudava, mas não ajudou não. Ainda em 2004, elas se mudaram pra Nova York pra fazer faculdade na NYU.
E elas fizeram o último filme, que ia ser o último filme delas juntas, que é o New York Minute, que em português ficou No Pico de Nova York. Acho que todo mundo já viu esse filme, acho que foi o filme mais famoso delas, assim. Eu via muito, até recentemente eu descobri que tava na Netflix e fui ver, porque, cara, ele é tão, eu acho assim, ele é tão ruim que roda assim e fica bom, sabe? Eu gosto muito desse tipo de filme. Enquanto elas estavam gravando esse filme, a Mary-Kate ainda tava com problema com distúrbios alimentares, só que assim, ela era muito boa em esconder. Tanto que um dos atores desse filme que fazia o pai delas era o Dr. Drew, que é um médico especializado em tratamento de drogas e é uma personalidade da mídia americana. Ele faz filme, ele é ator, ele tá em tudo quanto é lugar, pelo que as pessoas falam. Assim, eu só vi ele nesse filme, mas as pessoas que realmente assistem filmes legais ou muito podres, que eu quase não assisto filme, mentira, eu assisto, mas meu nicho é diferente. Dizem que ele tá em todo quanto é lugar, então eu acredito. E ele disse que ele nunca percebeu que ela estava lidando com esse tipo de problema e que ela era boa em esconder. E as pessoas que trabalhavam com ela naquele filme também diziam que, tipo assim, não sabiam que ela era das duas a mais doce, a mais simpática, e que eles já viram ela comer, ela comia bastante, assim, no set. Então, assim, eles não sabiam, realmente, ela era realmente muito boa em esconder isso. Até porque, né? Quantidade de coisa que ela teve que passar com os pais dela, lidando esse problema de forma péssima, ela teve que aprender meio que a esconder, né? Então, é complicado. Nesse mesmo ano, e como eu disse, 2004 foi um ano trágico, elas fizeram uma entrevista com a Oprah, que assim, a Oprah, cara, a Oprah foi muito sem noção nessa entrevista, assim, principalmente nessa pergunta que ela fez, que eu vou colocar aí, mas assim, completamente sem noção. I know there's a new rumor that's recently surfaced has really upset you, right? You know, the one about eating. Yeah, you know, people are going to write what they want to write. We try not to read the good or the bad because it just kind of comes with the territory. You know, either you're too fat, you're too skinny, and people are just going to write what they What size are you, by the way? Size? Yeah, I always like to know. I'm really sure. You're not sure? Girls and, you know. That's so interesting. That is so interesting. I'm like obsessed with size, and you're like, I really don't know. Well, if we were obsessed with our size, you know, it'd be, I don't know, a different story. We always get things taken in anyways because we're so small, we can't fit into anything. Yeah. Or the pants are always way too long, so we always have to get things taken. So that little P in the store, I like the other day, I was in Bergdorf's and I picked up a little thing and had a little P in it. I went, what does that mean? Oh, that would be for people like yourself. Oh, for the P thing. Okay, is anybody... E sabe qual é o pior? É que eu acho que a Oprah, ela... Pelas coisas que a Oprah disse nos últimos anos, que andou dizendo por aí, eu não acho que ela se arrependeu, não acho, porque assim, comigo, se fosse comigo, se eu tivesse feito isso com alguém assim, e principalmente porque isso viralizou há um tempo atrás, né, essa entrevista viralizou, acho que no TikTok um tempo atrás. Cara, se fosse comigo, mano, eu ia ligar, ia fazer qualquer tipo de coisa pra pedir desculpa pelo constrangimento, pelo gatilho, por tudo, e ia pedir desculpas publicamente pra pessoa no privado. Mas, cara, eu acho que a Oprah só, tipo assim, ela não vê problema. Porque ela fala tanta besteira, tanta coisa que ela já falou que eu não acho que ela se arrependeu. Mas assim, acho que elas conseguiram rir desses problemas que elas tiveram, porque elas apresentaram o SNL e em uma das sketches elas fizeram o papel inverso, como se elas fossem as paparazzis e fizeram várias perguntas doidas pros artistas, assim, e quando chegou na vez delas, elas falaram isso. Olsen twins! Which one of you is which? Which one of you is which? Which one's which? Ashley's the one giving you the finger. Right. Are you hungry? Hey, you're too skinny. Eat a sandwich. Yeah, eat a sandwich. Put your arm around each other. Stand back to back. Pretend you're Siamese.
learn to read. I heard they get paid in cocaine. That's what I heard. Sim, eu espero que elas realmente tenham superado isso. Porque eu acho que nessa época era muito recente, então eu acho que elas não tinham superado isso ainda. E eu acho que elas fizeram isso meio que, mano, vocês estão lucrando com a gente vai lucrar com isso também, a gente vai lucrar com a cara de vocês também. Sabe, eu acho que era mais tipo um revenge, porque elas estavam pé da vida, estavam fazendo isso com elas, então elas queriam meio que escrotizar eles na TV também, como eles faziam com elas. Mas assim, eu espero que hoje em dia elas tenham conseguido superar isso. Não sei, mas espero. E esse ano de 2004 realmente... Cara, 2004, pelo visto, para as irmãs Olsen foi o 2007 da Britney, né? Mano, tudo aconteceu nesse ano. Mano, as piores coisas que podiam acontecer com elas aconteceram nesse ano. Porque elas largaram a faculdade, porque elas sentiram que elas não podiam confiar em ninguém na faculdade delas, que meio que tava todo mundo ali perto delas pra vender as coisas pros tabloides, assim. Então elas sentiram que não poderiam confiar em ninguém e aí largaram a faculdade. Mas antes delas largarem a faculdade, elas tiveram um problema com um ator do The Hill que eu nunca assisti, que é o Spencer Pratt. Eu nunca assisti The Hill, mas... The Hills, né? Eu nunca assisti The Hills, mas assim... já não vou com a cara desse homem. Pelo visto e pelo que eu li, ele é realmente o participante de reality americano que mais é odiado, né, nessa vida. A gente entende por quê. Porque assim, lá em 2003, a Mary-Kate namorou o roteirista e diretor de cinema Max Winkler, que era amigo do Spencer Pratt. Ai, que bosta de amizade, hein? Que merda de amigo que você tem! E aí eles, naquele ano de 2003, eles fizeram uma festa pós-baile da... Peraí que eu vou ler. Crossroads School, em Santa Mônica. Naquela época, a Mary-Kate tinha só 17 anos. Aí eles fizeram uma festa, pelo que parece eles tomaram umas, e aí Spencer Pratt tirou uma foto da Mary-Kate assim. E aí, em 2004, ele achou muito legal pegar essa foto e vender pros tabloides e ganhou $50 mil. E assim, eu acho que ele fez isso porque ele é babaca mesmo, sabe? E pra aparecer, pra ganhar mais dinheiro, ele achou que seria muito legal, assim. E realmente, assim, pelo que eu vi, ele é bem babaca. Ai, as pessoas colocam cada pessoa na mídia que só Deus viu, que nossa senhora, cada pessoa, tem gente que merece, tá, que faz um trabalho duro, que trabalha bem, que é foda, aí não faz sucesso, aí um traste desse vocês não colocam pro sucesso. Olha, sinceramente, eu não aguento. Então, antes da gente passar pro próximo tópico, eu botei duas observações nesse tópico, porque assim, uma é porque eu achei um absurdo e eu precisava colocar aqui, porque assim, é um absurdo, e a outra é porque eu sou muito cadelinha do mundo pop e do mundo das subcelebridades americanas, e aí eu fiquei de cara com esse segundo tópico. Mas vamos começar pelo ódio mesmo, assim, para depois a gente dar uma risada, porque tá difícil dar uma risada nesse roteiro aqui desse vídeo, porque tá complicado. Em 2003, elas deram uma entrevista pra Rolling Stones, sim, a revista Rolling Stones, super conceituada, e a repórter achou muito pertinente e legal perguntar para duas meninas de 16 anos se elas tinham perdido a virgindade. Mano, qual a noção? A noção passou longe. Assim, você não devia perguntar isso pra ninguém. Pra ninguém, que não é da tua conta. E isso não é uma coisa pra aparecer em público, assim, só se você quiser dizer. Mas assim, pra perguntar numa entrevista, isso não devia acontecer nunca. Mas ainda mais pra duas meninas de 16 anos. Tipo assim, vocês estão doidas, tem problema? E aí elas deram depois uma entrevista falando sobre o que elas acharam dessa pergunta. A Ashley admitiu que ficou realmente zangada e na defensiva quando a jornalista Connie Chung perguntou às duas sobre sua virgindade antes mesmo de serem maiores de idade. Eu estava tipo, isso é pessoal? Por que você estaria fazendo essa pergunta a uma garota de 16 anos em primeiro lugar? Disse ela. E assim,
A segunda observação que eu coloquei aqui é que a Mary-Kate já namorou o Stavros Niarchos 3. Cara, quem sabe da história da Paris Hilton com a Lindsay Lohan lembra desse cara. Mas, vamos lá. Eles dois começaram a namorar em 2005 e o relacionamento só durou 5 meses por um motivo. Ele traiu ela com a Paris Hilton. Sim. Mano. E diz... Cara, quem não lembra disso, mano? Porque aí depois a Paris Hilton começou a meio que dar um rolê com ele, dar uma namoradinha nele. E aí, a Lindsay Lohan pegou ele enquanto ele tava namorando com a Paris Hilton. Então ele traiu a Mary-Kate com a Paris Hilton, depois ele traiu a Paris Hilton com a Lindsay Lohan. Olha esse bololô, parecendo pior do que história de sapatão. E aí deu mó treta. Aí a Paris Hilton chamou a Lindsay Lohan, falou que a Lindsay Lohan tem uma fire crotch, que é tipo uma virilha de fogo. What? And she's got a fire crotch that all you guys would of course suck because you're f***ing desperate. Aí a Lindsay Lohan naquela fase dela chamou a Paris Hilton de cunt, que em inglês é tipo o pior xingamento que você pode dar pra uma mulher. É pior do que vadia, sabe? Tipo, é pior. É o pior xingamento que você pode dar pra uma mulher. Lá nos Estados Unidos eles chamam ela de cunt. Yeah, that's enough, man. Paris is a cunt. I'm sorry, Lindsay, what did you say? The what? Lindsay, Paris is the what? She's a cunt? She's kidding. Why is Paris a cunt? Alright, Lindsay, why is Paris a cunt? We got you saying a second ago. Tell them dirty gay thing. Paris is your friend. Lindsay loves Paris. Oh, I love her. No. Aí deu uma treta, aí elas brigavam e faziam as pazes, Aí teve até aquela foto tem a Lindsay Lohan, a Paris Hilton e a Britney Spears, né? A santíssima trindade do mundo das subcelebridades. E aí, meio que a Paris Hilton tava saindo de uma balada com a Britney Spears, e aí a Lindsay Lohan entrou no meio que de intrusa. So Paris, did you hit Lindsay? Yeah, ticket. Yeah, ticket. Ask her, she's right there. Ticket. Lindsay, tell them the truth. Nisha, what's going on, Nisha? Tell us. Paris never, Lindsay, she's my friend. Everyone lies about Lindsay. everything. She's a nice person. Please, leave us alone. So you're We're friends? So that Yes. video statement earlier today was wrong? Waiting in the car. She never did that. She's a good girl. She's a nice person. I've known her since I was 15. Please, stop Lindsay, trying right to here. make us hate each other. Oh, this is classic. Oh, wow. E aí elas foram pra casa da Paris Hilton. Aí a Paris Hilton deixou a Lindsay Lohan dormindo no sofá e foi pro quarto com a Lindsay Lohan. A Paris Hilton deixou a Lindsay Lohan dormindo no sofá e foi pro quarto com a Britney Spears. Aí a Paris Hilton depois deu uma entrevista falando assim: ai, eu acordei e fui pra sala e ela não tava mais lá. Ela deve ter pegado um táxi. Talk to me about the photo of you and Britney and Lindsay Lohan that's so famous. You all went out for a night. Well, Brittany and I went out for the night. You and Britney went out for the night. And then did Lindsay like kind of crash, or she was just around and she... Yeah, she totally party crashed. Like, we were all at the Beverly Hills Hotel at the bungalows, and we were at an after party, and then Brittany and I wanted to leave to go home. Right. And then she started like chasing us. Lindsay did. Yes, Yeah. and then squeezed in the car. It was literally a two-seater SLR, you know, that Right. sports car. So she just like squeezed in. And And I it- didn't want to humiliate her in front of all the paparazzi and be like, get out of my car. So Right. I was You like, went whatever, along we with just, it. Yes. So that's so interesting because it looks like I always assumed that the three of you had like some wild night out, but that was actually the end of a night out with you and Brittany, and she crashed and so then when you pulled away, did you like drop her off at the end of the driveway of the Beverly Hills Hotel or what? Basically? We went back to my house, and then Brittany and I just went to sleep, and then I don't know, Lindsay probably went to another Let party. herself out? I don't Beat know. it There was no while Uber back then, so she probably like called a cab. I have no idea.
Mano, essa história é muito boa. E eu não sabia que eles tinham namorado. E sabe qual é o pior? O pior é que dizem que a Mary-Kate que apresentou a Paris Hilton pra esse cara. Pra quem não sabe, esse cara é um milionário grego, assim, que pegava todas as socialites da época, essas mulheres meio subcelebridades na época, nessa época aí, 2005, 2006, 2007, essa época aí, que no mundo pop foi meio tenebrosa. E aí ela deu uma entrevista falando, a Mary-Kate deu uma entrevista falando do Stavros Niarchos. Eu gosto que o nome dele é Stavros Niarchos 3. Então quer dizer que tem mais 2 na frente dele que tem o mesmo nome. Gente, esse pessoal rico tem um problema na cabeça, né? Pra que colocar o mesmo nome? Tem criatividade? Não, filho, bota outro. Ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meu Deus do céu. Não duvido que o filho dele seja Stavros Niarchos 4. Ou 5 ou 6, porque deve ter outros na frente dele, sei lá. E aí, em 2006, em uma entrevista pra W Magazine, a Mary-Kate falou que sente falta dele e que ama ele. Só que eles não estão se falando no momento. Não estavam, né, se falando naquela época, naquele momento. Não sei se estão. E aí, sobre a Paris Hilton, ela disse que, ai, a gente só tinha coisas boas pra falar sobre uma outra, mas agora acho que a gente não está se falando. Mano, eu só precisava ter um momento pra rir, assim, porque... Mano, essa história da Paris Hilton e da Lindsay Lohan é um clássico, assim. Tretas TNT, quem assiste, quem viu essa história, é eu. E aí eu precisava colocar isso aqui, porque se teve a briga, a grande briga, né, que acontece até hoje entre Paris Hilton e Lindsay Lohan, isso quer dizer que isso só aconteceu porque a Mary-Kate apresentou esse cara babaca pra Paris Hilton. Pelo menos uma risada nesse vídeo, porque ele tava muito pesadão. E vai ter mais coisa pesada aqui. Mas vamos pra uma coisa positiva. 2004 não foi de todo ruim. Quer dizer, foi muito ruim. Mas assim, teve uma coisa positiva nesse ano, que foi... elas viraram co-presidentes da Dual Star, que foi a empresa que elas criaram com o Robert Thorne quando elas tinham 6 anos. Só que assim, elas não iam comandar uma empresa com apenas 6 anos de idade. Então, quando elas fizeram aí 18, elas tinham 17 e fizeram 18 nessa época. Ou tinham só 17, não sei, não lembro. Vou colocar na tela, porque eu não lembro mesmo, eu não fiz essa matemática, eu sou ruim nisso. Mas... daí, com 17 ou 18 anos, elas começaram a comandar a companhia e começaram a ser donas da própria empresa. Ai, gente, tanta coisa ruim que aconteceram na vida delas que eu fico feliz, né? Pelo menos uma coisa boa, pô, elas vão poder tomar conta da própria vida agora, graças a Deus. E aí, depois de O Pico de Nova York... vamos esperar o meu gato limpar a areia dele. Depois de O Pico de Nova York, que foi o último filme que elas gravaram juntas, a Mary-Kate ainda atuou em alguns filmes. A Mary-Kate fez Weeds em 2007 e A Fera, que a Vanessa Hudgens era a atriz principal desse filme. Quem lembra desse filme é muito ruim, mas eu lembro que foi a única vez que eu me comportei numa aula de português, quando a minha professora tava de saco cheio já, botou esse filme, eu fiquei lá quietinha sem conversar com ninguém. Acho que foi o primeiro filme também que eu não ganhei advertência. Porque eu não ganhava advertência, eu ganhava bilhetinho, sabe? Quando notificação. Era notificação. Que se você ganhasse 3 notificações, você ganhava uma advertência. Se você ganhasse 3 advertências, você ganhava uma suspensão. No meu colégio era assim. Mas, cara, acho que foi a última vez. A única vez que eu me comportei e a única vez que a professora passou o filme e eu não ganhei notificação, porque eu não queria assistir os filmes que ela passava. E aí, eu ficava conversando. Só que ela não queria que eu conversasse. Ela me mandava notificação. E eu chegava em casa e apanhava dos meus pais. Porque eu levei notificação. Era bem triste. Mas esse foi o único dia que isso não aconteceu. Foi esse filme. A Fera, que ela foi lançada em 2011. Ela era uma bruxa X. Até hoje eu não entendo porque ela participou desse filme, mas só porque ela quis, né, atuar um pouquinho, não precisava num filme tão grande. Acho que ela
Não, eu não sei se ela achou que não ia fazer tanto sucesso, porque assim, era com a Vanessa Hudgens. Acho que qualquer coisa com a Vanessa Hudgens faz um pouco de sucesso. Mas aí ela fez esse filme e a Ashley nunca mais atuou. E depois de O Pico de Nova York, a Mary-Kate, né? Como eu falei, atuou um pouquinho, mas a Ashley nunca mais atuou. Não era pra ela. Falou, não é pra mim, não quero mais, nem filme pequeno, nem nada, não dá pra mim. Assim, depois disso, a vida profissional dela estava mais calma, mais de boa. Agora, a vida pessoal tava complicada, mano. E sempre com quem? Ela mesma, Mary-Kate. Mano, essa menina sofreu tanto. Agora eu entendo porque ela fez aquela plástica na bochecha, aquela bichectomia, que ela ficou diferente da irmã dela. Eu entendo, cara. Porque, nossa senhora, essa menina sofreu demais. Tadinha. Hashtag Save Mary-Kate, hashtag Help Her, hashtag I Love You, hashtag... Sei lá, o que eu tô falando? São 1h45 da manhã, por isso que eu tô doida desse jeito, tá? Tudo bem que eu fui dormir ontem 3 da manhã e acordei hoje 4 da tarde, mas assim... É assim, em 2008, segundo a revista People, a Mary-Kate e o Heath Ledger estavam tendo um namorico, um rolozinho assim, que na época da morte dele, em janeiro de 2008, tinha uns 3 meses que eles estavam tendo um romance, assim. E infelizmente ele morreu num quarto de hotel em Manhattan, em Nova York. E ele foi encontrado por uma massagista dele, que antes de ligar pra polícia, né, pro 911, ela ligou pra Mary-Kate, porque tinham algumas ligações perdidas da Mary-Kate no celular do Heath Ledger. E aí ela ligou pra Mary-Kate umas 2 vezes, e daí a Mary-Kate atendeu, falou que ia mandar a equipe de segurança dela pro lugar. Só que aí a massagista fez o certo, ligou pro 911, que chegou mais ou menos junto com os seguranças da Mary-Kate. Eles chegaram juntos, assim, a ambulância e os seguranças da Mary-Kate chegaram mais ou menos ao mesmo tempo no hotel. E assim, por causa dessa ligação, né, que a massagista fez pra Mary-Kate primeiro, tinha um rumor na época de que a Mary-Kate teria sido envolvida em uma investigação federal para saber se as drogas que foram encontradas no organismo do Heath Ledger tinham sido conseguidas de forma legal ou não. As substâncias, né, não eram drogas, na verdade, eram substâncias. E aí, para saber se essas substâncias tinham sido conseguidas legalmente ou não. Mas aí ela foi retirada do processo e acho que o processo nem foi pra frente, eles meio que desistiram daquilo. E agora a tragédia aconteceu com a Ashley, né? Porque assim, aconteceu toda uma coisa... Assim, eu não quero desejar tragédia pra ninguém, mas tadinha da Mary-Kate, cara, ela sofreu tanto. Mas dessa vez é com a Ashley. Em 2015, a Ashley foi diagnosticada com a doença de Lyme, que é uma doença bacteriana transmitida pelo carrapato, que causa dor na pele e nas articulações, além de problemas cardíacos. E ela foi diagnosticada um pouco tempo depois que a Avril Lavigne falou que estava sofrendo com a mesma doença. E assim, ela acho que nunca falou sobre isso, eu não encontrei nenhuma reportagem dela falando sobre isso. Mas pessoas próximas a ela deram entrevistas naquela época e falaram assim. Uma fonte próxima às gêmeas, né, disse à revista OK, assim, ela está muito doente, está piorando. Ela foi diagnosticada nos estágios muito avançados. Então, as medidas de detecção precoce não eram opções para ela. Ela está realmente passando por isso. E eles acrescentaram, quando ela vem trabalhar, ela parece abatida e desgrenhada. E ela costuma ser temperamental. Ashley está passando por um momento muito difícil agora. E assim, depois disso, ninguém da família dela ou alguém próximo a ela falou sobre o assunto e ela também nunca tocou no assunto, então a gente não sabe muito como ela tá de saúde. E depois de todas essas polêmicas, elas meio que pararam de aparecer na mídia, assim. São raras as vezes que elas apareceram em alguma coisa, assim, elas não têm rede social. E assim, em uma rara entrevista pra British Vogue em 2019, elas disseram assim, sobre o porquê que elas não aceitaram participar do spin-off de Full House, que é o Fuller House. Elas falaram assim, mas é assim que escolhemos seguir em frente em nossas vidas.
não está no centro das atenções para realmente ter algo que fala por si. E como eu disse, elas não têm redes sociais, né? E a única vez que elas postaram uma foto foi pro Instagram da Sephora, sei lá. Dizem que é Sephora porque é uma marca francesa, né? Mas sei lá, tanto faz. Essa marca aí que vende maquiagem, vende outras coisas, cosméticos. Elas postaram uma foto e tomaram o Instagram da Sephora pra mostrar o dia a dia delas sendo donas de uma marca, né? Porque pra essa foto elas foram divulgar a marca mais econômica delas, mais barata delas, que é a Elizabeth & James, que é em homenagem à irmã e ao irmão delas, né? Por parte de mãe e de pai, né? Os irmãos aí que são juntos, né? Que são do pai e da mãe, da época que eles eram casados. Eles quiseram homenagear a família e botaram o nome dos irmãos pra homenagear eles, o nome da marca. E aí, como eu disse, elas tomaram o Instagram da Sephora e postaram algumas fotos, assim. Aí postaram foto de comida, foto de champanhe, foto de uma revista, de um catálogozinho delas, da loja delas. Mas assim, a única foto da cara delas foi essa. E a outra foto, na verdade, um vídeo delas, que na verdade não foram elas que postaram, foi a atriz Ashley Benson, que recebeu um vídeo delas, né, desejando feliz aniversário, que era aniversário de 30 anos dela. E aí ela recebeu um vídeo em 2019 delas, porque ela falou em várias entrevistas que ela era obcecada pelas gêmeas Olsen e que ela se inspirava nelas pra se vestir, que ela amava o estilo delas e que ela amava elas. E por causa disso, elas enviaram esse vídeo pra Ashley Benson. Happy birthday, Ashley. I hope this year is one of the best ones yet. We're sending you lots of love. Super magical and can't wait to meet you soon. Bye. E aí a Ashley Benson escreveu assim na legenda: ai, sonhos se tornam reais, dreams come true. Achei fofo. Ainda falaram que elas querem se encontrar, se conhecer, né? Tomara que isso aconteça, tomara que isso seja registrado, porque eu quero essa amizade acontecendo. Porque eu acho que a Ashley Benson tem muito a ver com elas. Eu até, porque assim, eu sabia que alguma atriz de Pretty Little Liars tinha sido vizinha delas. E eu tinha certeza absoluta que era a Ashley Benson. Eu até tinha escrito que a Ashley Benson era vizinha delas. Só que não, era a Troy Belisario, a que fazia Spencer. E eu fiquei, cara, que doida, mano. Eu tinha certeza que era a Ashley Benson, mas não era. É só porque ela era fã mesmo. E aí as gêmeas Olsen ficaram comovidas por ela ser tão fã e gostar tanto do... Porque como elas têm marcas de roupa hoje em dia, acho que elas gostam muito desse negócio de moda, né? E alguém falar pra elas, tipo, ai, você é uma inspiração, algum artista, né? Falar pra elas assim, ah, você é uma inspiração na moda. Elas devem ficar meio, ai, que legal. E aí mandaram um vídeo pra elas. Achei fofo, gostei. Quero essa amizade logo, viu? E documentem pra gente, postem stories, fotos, tudo, alimentem nós. Do fandom. Ashley... Double Ashley and Mary Kay. Mary Kay to Ashley. Eu faria parte desse fandom. Escreve aqui embaixo se você faria parte desse fandom também, pra gente montar um UFC. Twitter, Facebook... Não, Facebook ninguém liga. Twitter, Instagram. Eu faria parte. E assim, né, em evento, elas só aparecem em alguns eventinhos exclusivos, assim, de moda, né? Tipo, o Met Gala, a New York Fashion Week, pouca coisa, né, que elas aparecem. Assim, elas só aparecem em grandes eventos, porque evento pouca bosta, elas não aparecem não. E elas apareceram em algumas premiações de moda, assim, mas assim... Elas até ganharam, se eu não me engano, um troféu que na moda é meio que equivalente ao Oscar, sabe? Então, tipo, tanto que quando elas falaram que elas não iam participar do Fuller House, o John Stamos deu uma entrevista e falou assim, cara, eu entendo, porque o prêmio que elas ganharam é tipo equivalente ao Oscar, é tipo, você ganhar um Oscar, então eu entendo elas não quererem fazer parte da série. Eu também entendo, até porque... Pra quê, né? Milionária já, pra que trabalhar numa coisa que você não gosta sendo milionária? Eu ficaria também o dia inteiro em casa fazendo nada. Tudo bem que elas fazem alguma coisa, né? Que elas têm uma grife. Mas assim, eu não faria nada se eu fosse milionária que nem elas. So, let her know I
gotta let her know that she my white horse, she my medical. She like my baby mama, know how to take care of me. Give my baby problems, you gon' regret every day.